Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que os odeiam e os perseguem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Acolha o irmão que está ao seu lado, dá um abraço neste irmão. Diz a ele, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus o abençoe. Se você está longe de alguém, se aproxime dessa pessoa. A acolhida é muito importante. Nós vamos falar de misericórdia, de um pai que nos acolhe, de um pai que é misericordioso. Nós também temos que aprender a acolher uns aos outros. Quero acolher as pessoas que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, aqueles que nos acompanham também pelas nossas rádios. Quero lembrar da nossa rádio lá na Casa de Missão de Curitiba, onde eu estou, lá na nossa rádio AM 1370, o povo de Deus que nos acompanha, também nos ouve neste momento pela rádio AM. E lembrando da rádio AM 1370 de Curitiba, eu lembro de todas as rádios, nossa, Canção Nova, que também transmite essa quinta-feira de adoração, e todo o Sistema Canção Nova de Comunicação. A você, irmão e irmã que está aqui também, sinta-se acolhido pelo Pai Misericordioso, porque quando nós estamos no santuário, nós somos chamados a fazer uma experiência com a espiritualidade própria daquele santuário. Aqui no Santuário Pai da Misericórdia, quando você entra no santuário, você se depara aqui já com essa belíssima imagem do filho que se joga nos braços do Pai. E é essa experiência que nós somos chamados a experimentar, deste Deus de misericórdia. Quero começar com uma pequena oração, e eu falo, você repete, que diz assim: salvai-me, ó Cristo Salvador. Com essa disposição, com essa força, nós vamos bem hoje, né? Vamos de novo? Com toda a disposição do nosso coração? Vamos lá? Salvai-me, ó Cristo Salvador, pela força da Santa Cruz, vós que salvastes a Pedro no mar, tende piedade de mim, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, ó Cristo Redentor. Vós que morrendo, destruístes a nossa morte, e ressurgindo, reparastes a vida. Nós os adoramos, a vossa Santa Cruz, Senhor Jesus, e recordamos a vossa gloriosa paixão. Vós que por nós padecestes, tende piedade de nós. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Eu falo a primeira parte, você repete a segunda. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossas... Mais uma vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Agora uma outra oração, invocação à bem-aventurada Virgem Maria. Eu falo e você repete. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Permiti que eu vos louve, Virgem Santa. Dai-me força contra os inimigos, minha mãe e minha esperança. Virgem Mãe de Deus, Maria,
intercedei a Jesus por mim. Digníssima Rainha do mundo, Virgem perpétua, Maria, intercedei por nossa paz e salvação. Vós que gerastes o Cristo Senhor e Salvador de todos, Maria, Mãe da Graça, Mãe da Misericórdia, protegei-nos do inimigo e recebei-nos na hora da morte. Socorrei-me, ó piedosíssima Virgem Maria, em todas as minhas tribulações, angústias e necessidades, e suplicai ao vosso amado Filho, que me conceda a libertação de todos os males e perigos, da alma e do corpo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência, reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, vos peço, com igual confiança, Virgem Maria, intercedei por mim, por minhas necessidades. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir, propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Santa Maria, rogai por nós. Essas duas orações, irmãos, a invocação ao nome do Senhor, essa pequena oração que nós começamos, e a invocação à bem-aventurada Virgem Maria, são duas orações que estará no meu próximo livro, vai ser lançado, provavelmente ali para o mês de maio, estamos vendo indo com a editora, definindo ainda o título, mas vai ser sobre Cerco de Jericó, quebra das muralhas, consagração a São Miguel Arcanjo, mas com muitas orações nesse sentido também. Mas não é sobre isso que eu vim falar sobre o tema de hoje, dessa pregação, Deus rico em misericórdia. Repita comigo, Deus. E Santo Agostinho tem uma frase que ele diz assim: por mim eu vivi mal, mas em vós eu renasço. Repita essa frase para que a gente possa gravar. Por mim eu vivi mal. Vamos de novo, eu falo e você repete. Por mim eu vivi mal, mas em vós eu renasço. Mais uma vez, por mim eu vivi mal, mas em vós eu renasço. Esta é uma verdade, irmãos e irmãs. Por mim, eu vivi mal, mas na experiência com a graça de Deus, eu renasço. É possível renascer. Quero começar com 3 perguntas, ou talvez algumas a mais. O que você tem feito com a sua vida? Isso serve para nós que estamos aqui no santuário, para aqueles que nos ouvem, nos acompanham. O que você tem feito com a sua vida? Quem direciona os seus passos? Qual o sentido do seu viver? O que você tem feito com a sua caminhada, com a sua vida? Quem tem direcionado os seus passos? Qual o sentido do seu viver? Irmão e irmã, gostaria hoje de te fazer um convite. Deixa Cristo entrar na sua vida. Mas talvez você diga, mas padre, Cristo já entrou na minha vida. Eu já fiz uma experiência de Deus na minha vida. Eu não estou falando de um Cristo que talvez você criou na sua cabeça. Um Cristo que talvez você formulou do seu jeito. Estou dizendo deste Cristo
que veio ao mundo para dignificar a pessoa humana. Deste Cristo que veio, viveu no meio de nós, acolheu as piores pessoas. Parece que Jesus tinha prazer em andar com aqueles que não prestavam. Por quê? Porque ele gostava e apoiava o pecado? Não. Porque no encontro com Cristo as pessoas eram transformadas. No encontro com Cristo as pessoas eram dignificadas. No encontro com Cristo as pessoas, era restabelecida a vida daquela pessoa, a dignidade daquela pessoa. A vida daquela pessoa era transformada. Por isso que esta frase, deixa Cristo entrar na sua vida hoje. Talvez, irmão e irmã, nós já estamos na caminhada de fé. Somos talvez de pastorais, de movimentos, talvez da renovação carismática, talvez das novas comunidades, talvez somos religiosos, freiras, padres, consagrados, celibatários. Mas será que verdadeiramente Cristo entrou na minha e na sua vida? Será que verdadeiramente nós fizemos uma experiência com este Deus que veio para dignificar a pessoa humana, veio para dar vida à pessoa humana, veio para ressuscitar a cada um de nós? Porque o que Jesus veio fazer? Jesus veio implantar o reino de Deus na terra, Jesus veio nos salvar do pecado, Jesus veio dar um sentido novo à nossa vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em o quê? Em abundância. Jesus veio para nos dar a vida nova, a vida que tem sentido. Por isso que nós precisamos pedir no dia de hoje, neste tema, Deus rico em misericórdia, Cristo entra na minha vida, de uma vez por todas, para que eu viva a minha humanidade integrada na graça de Deus. Não tem como separar uma coisa da outra. Para que eu entenda que o meu caminho de busca de santidade, o meu caminho com o nosso Senhor, ele passa pela experiência com a misericórdia de Deus. Não tem como, irmãos e irmãs, todos nós, não tem como nós sermos santos se não experimentar da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Nós somos chamados a experimentar desta força do alto, desta misericórdia que Jesus veio mostrar para nós, o rosto do Pai, o Deus misericordioso, o Deus que acolhe, o Deus que restaura, o Deus que reergue. Mas será que nós já experimentamos dessa misericórdia? Será que nós fizemos já uma experiência da graça de Deus na nossa vida? Será que nós já fizemos uma experiência com a misericórdia de Deus, verdadeiramente uma misericórdia que transforma, que restaura, que restitui? Tem alguns salmos que falam da misericórdia de Deus, muitas passagens também falam da misericórdia de Deus. Pega comigo aí o Salmo, vamos começar com o Salmo 6, vou pegar alguns salmos. Salmo 6, a gente vai ler esses salmos, depois nós meditamos. Vamos também citar Papa Francisco, os 2 livros que ele fala, o nome de Deus é misericordioso, depois a Igreja da Misericórdia. Papa Francisco tem falado tanto de misericórdia, tem nos convidado a fazer essa experiência da misericórdia. Salmo 6 da tradução da CNBB, creio que da Ave Maria é o Salmo 5, o título da CNBB, Senhor, livra-me do mal. Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me castigues em tua indignação. Tem piedade de mim, Senhor, pois perdi as forças. Curai-me, Senhor, pois meus ossos estão abalados, e minha alma está aflita ao extremo. Mas tu, Senhor, até quando? Volta, Senhor, livra a minha alma, salva-me em tua piedade. Pois na morte ninguém se lembra de ti. Quem te louvará na mansão dos mortos? Meu gemido me faz desfalecer. Inundo de pranto meu catre toda a noite, e banho de lágrimas meu leito. A tristeza perturba meus olhos, já envelheço entre tantos gemidos. Afastai-vos de mim todos os malfeitores.
todos vós malfeitores, pois o Senhor ouviu a voz do meu pranto, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu minha oração. Fiquem confusos e conturbados todos os meus inimigos, voltem para trás no instante e se retire. Salmo 6, Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me castigues em tua indignação. Tem piedade de mim, Senhor, pois eu perdi as forças. Pega um outro salmo também, que é o Salmo 32, muda um pouquinho para frente. Salmo 32, um outro salmo de misericórdia. Eu estou pela tradução da CNBB, viu? Talvez seja um salmo antes, se for algumas traduções, pode ser o 31. Quem não trouxe a Bíblia, acompanha com o irmão convertido do lado. Essa é uma dica que eu aprendi esses dias, viu? Para a gente aprender a carregar a palavra de Deus. Hein? Às vezes está no celular mesmo. Eu tenho aqui a palavra de Deus, a Bíblia da Ave Maria, da CNBB, está no celular também. A gente consegue baixar hoje, celular, no iPad, para que a gente tenha o hábito de ler a palavra do Senhor. Vamos ao Salmo 32. Feliz aquele cuja culpa foi cancelada e cujo pecado foi perdoado. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui nenhum delito, em cujo espírito não há falsidade. Lá no versículo 5, confessarei ao Senhor as minhas culpas, e tu perdoastes a malícia do meu pecado. Por isso a ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Quando irrompe grandes águas, não o poderão atingir. Tu és o meu refúgio, me preservas do perigo e me envolves no júbilo da salvação. Um outro salmo, o Salmo 103, você vai lá para frente, que depois nós vamos voltar para o Salmo 50, que nós conhecemos muito bem. Salmo 103 é um salmo que muitas vezes eu dou como penitência quando as pessoas vêm para a confissão, para que a pessoa medite esse salmo. Salmo 103, tradução da CNBB, Salmo 103, diz assim: minha alma bendiz o Senhor e tudo que há em mim o seu santo nome. Minha alma bendiz o Senhor e não esqueças nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas culpas, que cura todas as tuas doenças. É Ele que perdoa todas as tuas culpas, que cura todas as tuas doenças. É Ele que salva a tua vida do fosso. Olha que forte isso aqui. É Ele que salva a tua vida do fosso e te coroa com a sua bondade e sua misericórdia. É Ele que pela vida fora te cumula de bens. Tua juventude se renova como a da águia. O Senhor age com retidão, faz justiça a todos os oprimidos. Versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, lento para a cólera e rico em bondade. Olha que maravilha esse salmo. Depois, o Salmo 50, volta um pouquinho. Salmo 50, na tradução da CNBB, 51. Salmo 51, que nós conhecemos muito bem. Ó Deus, tem piedade de mim, conforme a tua misericórdia. No teu grande amor, cancela o meu pecado. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de meu pecado. Reconheço a minha iniquidade. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti eu pequei. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso é justo quando falas, reto no teu julgamento. Eis que na culpa fui gerado. No pecado minha mãe me concebeu. Mas tu queres a sinceridade do teu coração? E no íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir alegria e júbilo. Exulte os ossos que tu quebrastes. Afasta o olhar dos meus pecados. Cancela todas as minhas culpas. Criai em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito resoluto.
não me rejeites da tua presença, e não me prives do teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria de ser salvo, que me sustente um ânimo generoso. Quero ensinar teus caminhos aos que erram, e a ti voltarão os pecadores. Livra-me do sangue, ó Deus, Deus meu Salvador, e minha língua celebrará a tua justiça. Senhor, abre meus lábios e minha boca proclame o teu louvor, pois não te agrada o sacrifício, e se oferta holocausto, não o aceitas. Sacrifício para Deus é um espírito contrito. Não desprezes, ó Deus, um coração contrito e humilhado. No teu amor se propício a Sião, reconstrói os muros de Jerusalém. Então vão te agradar os sacrifícios prescritos, o holocausto e a inteira oblação. Então imolarão vítimas sobre o teu altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Feche os seus olhos por um instante. Coloque a mão no seu coração, se você está aí com a palavra. Coloque a palavra no seu coração, nós rezamos esses salmos. Deixe com que a palavra de Deus caia no mais profundo do seu ser. Senhor, nós ouvimos de misericórdia por meio da sua palavra. A sua palavra tem poder, Senhor, de transformar a nossa vida. De Verbo fala que ao proclamarmos a palavra de Deus, é o Senhor que quer se comunicar conosco. É o Senhor que quer falar conosco por meio da sua palavra. E nós ouvimos a palavra do Senhor, que quer falar contigo neste santuário, que quer falar contigo por meio da canção nova, os meios de comunicação. Senhor, a tua palavra tem poder de transformar, de arrancar este teu filho, essa tua filha, da situação de pecado que ele se encontra no dia de hoje. Onde ele estiver, talvez se sinta indigno da misericórdia de Deus. Nós ouvimos, Senhor, por meio da sua palavra, que o Senhor é um Deus rico em misericórdia, um Deus capaz de nos levantar, um Deus capaz de nos restaurar, um Deus capaz de nos reerguer, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Alcança os Teus filhos, Senhor, que estão desanimados. Alcança as Tuas filhas, Senhor, que estão abatidas diante de tantas situações que têm vivido. Talvez aquela pessoa que diz: eu desisto de mim, eu estou ao ponto de desistir de tudo, porque eu já tentei várias coisas. Eu já tentei ajuda espiritual, eu tentei ajuda psicológica, eu tentei várias ajudas e eu não consigo progredir. Senhor, é para este filho, é para esta filha que hoje o Senhor está também falando, porque a experiência com a graça de Deus pode ressuscitar a pessoa, pode restaurar. Irmão, talvez você esteja no túmulo, talvez você esteja morto para a vida em Deus, talvez você esteja morto para as realidades espirituais. Hoje, nesta manhã, pela força da palavra de Deus, pela força deste santuário do Pai das misericórdias, deste Deus que quer te alcançar, te abraçar, se sinta acolhido por Deus, se sinta acolhido pela misericórdia do Pai, se sinta acolhido pela graça de Deus, porque é possível sim retomar, é possível sim recomeçar no Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sinto que o Senhor já vai restaurando vidas, o Senhor já vai reerguendo, o Senhor já vai transformando, porque nós cremos na Tua graça, Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Podemos abrir os nossos olhos. Irmãos e irmãs, como podemos mergulhar na misericórdia? O que a experiência com a misericórdia é capaz de realizar na nossa vida? Papa Francisco, neste livro, deixa eu pegar aqui o livro. Cuidar aqui para não derrubar, né? A Igreja da Misericórdia, este livro do Papa Francisco, algumas frases somente do livro, ele diz assim: Deus sempre espera por nós, não se cansa. Depois, uma outra frase dele: a paciência de Deus deve encontrar em nós a coragem de regressar a Ele,
qualquer que seja o erro, qualquer que seja o pecado na nossa vida, a misericórdia de Deus escandaliza. Tudo o Papa Francisco. Não temas, vai ter com Ele, que está à tua espera. Ele resolverá tudo. Primeiro, sobre essa primeira frase do Papa. Deus sempre espera por nós. Deus não se cansa. Fale para o irmão que está aí ao seu lado. Deus espera por você. Nossa Senhora, que convicção, né? Você acredita na misericórdia de Deus, sim ou não? Então, se você acredita, procura transmitir essa misericórdia para o irmão que está ao seu lado. Amém? Vamos de novo. Vamos lá. Deus sempre espera por você. Ele não se cansa. Convenceu o irmão? Eu acho que não. Vamos tentar de novo? Serve para aqueles que nos acompanham também. Se a sogra estiver perto de você, aproveita agora. Vai que agora é a hora da conversão. Deus sempre espera por você. Ele não se cansa. Irmãos, talvez isso seja somente para muitos uma frase do Papa Francisco. Mas para nós que atendemos as pessoas, que ouvimos confissões, que damos direção espiritual, quantas vezes a pessoa chega e diz assim, eu não sou digno da misericórdia de Deus. Quantas vezes as pessoas falam assim, eu não vou mais à igreja porque eu não me vejo digno de ir à Santa Missa. Fui convidado para tal trabalho na igreja, não me vejo digno para tal trabalho. Nós não somos dignos de nada mesmo, não é verdade? Nós não somos dignos, eu não sou digno de ser padre. Se você é ministro da Eucaristia, extraordinário da Eucaristia, você não é digno de ser ministro, não é digno de ser um coordenador, porque quem dignifica a nossa vida é nosso Senhor Jesus Cristo. É no caminho que a gente vai sendo transformado. Não espere estar pronto para fazer a vontade de Deus. É no caminho com Deus que a gente vai sendo transformado. No andar da carroça as abóboras se ajeitam. Deixe-se transformar pelo Senhor. Deus sempre espera por nós, não se cansa. A paciência de Deus deve encontrar em nós a coragem de regressar a Ele. Qualquer que seja o erro, qualquer que seja o pecado da nossa vida. Veja, o Papa Francisco está dizendo aqui, qualquer que seja o pecado, qualquer que seja o erro, é preciso que nós tenhamos a coragem de regressar ao encontro de Deus. Quando Jesus se revela a Santa Faustina, ele diz, no livro, no Diário de Santa Faustina, não são os pecados da humanidade que ferem o meu coração, mas é a falta de confiança na sua misericórdia. É a falta de confiança neste Deus que pode restaurar a pessoa humana, que pode nos reerguer. Não temas, vai ter com Ele, que está à tua espera, Ele resolverá tudo. O que você está esperando para se lançar nos braços do Senhor, nos braços de Deus? O que o encontro com a misericórdia faz na nossa vida? Repita comigo, restitui o homem novo. Dá coragem para recomeçar. Devolve-nos a alegria. Traz um sentido novo para a nossa caminhada. Nos ajuda a prosseguir caminhando. Ressignifica a nossa vida. E nos dá a oportunidade para reescrever uma nova história. Para reescrever uma nova história. 7 pontos. Lógico que a experiência com a misericórdia nos leva além. Mas primeiramente, o encontro com a misericórdia de Deus restitui o homem novo. A pessoa que experimenta da graça de Deus, que experimenta do perdão de Deus, experimenta o que esta mulher experimentou. Pega comigo,
lá em João capítulo 8. Vocês já conhecem, creio que vocês conhecem, que todos aqui leem a palavra de Deus, sim ou não? Quem falou que sim e não leu, vai confessar depois. Creio que todos leem a palavra de Deus. João 8 fala de quem? João 8 fala de quem? A mulher? Pode falar, viu, gente? Eu sei que vocês leem a palavra. João 8, a mulher adúltera. Depois que cada um voltou para a sua casa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo, e todo o povo se reunia ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhes disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Irmão e irmã, a experiência com a misericórdia restitui o homem novo. Na época de Jesus, as pessoas, não existia misericórdia. Jesus trouxe esta novidade, porque qual era a realidade da mulher que é flagrada aqui em adultério? Moisés na lei nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu o que dizes? Eles estavam ali testando Jesus. E muitas vezes nós talvez agimos assim também. Quando nós olhamos para uma pessoa que está no erro, até mesmo nós que estamos na igreja, faça um exame de consciência agora. Quando você vê uma prostituta na rua, ou uma pessoa que está talvez em dependência química, o que vem ao seu coração? Para nós que somos cristãos, para nós que estamos na igreja, qual é a nossa atitude com essas pessoas? Já parou para ouvir um deles? Para saber da história das pessoas? O que os levou à prostituição? O que os levou talvez a viver uma vida de prostituição? Às vezes, irmãos, nós julgamos as pessoas só por aquilo que nós vemos, mas não paramos para ouvir a história. Esta mulher aqui, à medida que ela vivia uma vida errada, mas quando ela encontra com Cristo, e mais ainda, ela encontra alguém que pudesse conversar com ela, porque Jesus parou para ouvi-la. E alguém que olhou para ela com misericórdia e não com julgamento. E Jesus, depois de todo o diálogo, perguntou para ela: onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhes disse: eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Não que Jesus estava aprovando a vida dela errada, não. Mas Jesus estava dizendo: a partir de agora, a sua vida tem um sentido novo. A partir de agora, a sua vida é renovada, é transformada. Porque, irmãos e irmãs, à medida que nós mergulhamos na experiência com Cristo, por isso que eu comecei com a frase dizendo aqui: quero te fazer um convite hoje. Qual era o convite? Deixa Cristo entrar na sua vida. Vamos de novo? Deixa Cristo entrar na sua vida hoje. Foi assim que eu comecei com essa frase, porque, irmão e irmã, essa experiência com o nosso Senhor
precisa estar viva dentro de nós todos os dias. A experiência com a graça de Deus restitui o homem novo, te dá coragem para recomeçar. Quantas pessoas que vêm até nós, Padre, eu já confessei este pecado, mas eu não consigo me perdoar. Mas Deus já te perdoou. Uma vez que você foi ao confessionário, foi ao padre, fez uma boa confissão, confessou aquele pecado, o padre te deu a absolvição. Quando o padre disse, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele pecado foi perdoado. E nós precisamos acolher isso como graça de Deus, graça da Igreja Católica Apostólica Romana, de um mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aquele a quem perdoar os pecados serão perdoados, aqueles a quem retiverem serão retidos. Nós temos essa graça, nós temos essa oportunidade de sermos lavados pelo sangue do Cordeiro na confissão. E ali sim, quando a pessoa faz uma boa confissão, a pessoa sai dali renovada, com essa coragem para recomeçar, para retomar a sua vida. Mas aí eu preciso entender que Deus me perdoa, mas eu preciso me perdoar também. Tem como esquecer seu passado, sim ou não? Não tem. As pessoas chegam para mim às vezes, Padre, reza para que eu esqueça o meu passado. Eu vou rezar então para você perder a sua memória, não é? Aí você vai esquecer de tudo, e não vai lembrar nem do presente, né? Tem como esquecermos o nosso passado. Mas tem como recomeçar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem como retomar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem como reescrever uma história nova com Deus. Tem como recomeçar, irmãos e irmãs, a partir do momento que você experimenta o abraço do Pai. Um outro ponto importante, devolve-nos a alegria. Se você voltar lá no Salmo 50, rapidinho, se você voltar no Salmo 50, vamos voltar agora, vamos achar aqui o Salmo, onde está o Salmo, sempre eles fogem, né, da gente, quando a gente precisa, não é verdade? Estou com medo de derrubar a minha Bíblia aqui. Salmo 50, no versículo 14 do Salmo 51 da CNBB, diz assim, devolve-me a alegria de ser salvo, que me sustente um ânimo generoso. Pecado nenhum vai trazer alegria ao seu coração. Escreva isso. Pode trazer um prazer momentâneo, mas não vai trazer uma satisfação na sua vida. Pessoa que vive no erro, pessoa que vive na dependência química, pessoa que vive no adultério, vai te trazer satisfação, não vai te trazer alegria. A pessoa está sempre procurando preencher um vazio do coração. Muitas vezes essa pessoa, não somos nós que vamos julgar, e nem devemos. Porque às vezes a pessoa está precisando, às vezes de uma ajuda. Porque ela está precisando, buscando encontrar ali um sentido para a sua vida. Sentido para a sua... E às vezes está buscando de forma errada. Às vezes uma ajuda psicológica, uma ajuda espiritual também, uma direção espiritual. Mas pecado algum traz alegria ao coração. Por isso que Davi, aqui nesse salmo, alguns atribuem ao rei Davi esse salmo, outros não, mas quero entender que sim, porque por causa do contexto. Davi, sabemos tudo como foi a vida de Davi, depois que ele errou, que ele cometeu o pecado do adultério, ele pede perdão a Deus. E aqui neste versículo 14 ele diz, devolve-me a alegria de ser salvo, que me sustente um ânimo generoso. Por quê? Porque nós precisamos, a graça de Deus, o perdão de Deus, traz uma alegria ao nosso coração. Desejo de viver novamente. Quantas pessoas, quando eu vou para os encontros de jovens, o jovem é bom assim, Padre Léo dizia que o jovem é como um saco de batata, quando ele abre se esparrama tudo, quando ele vai confessar. A veiarada, quando vai confessar, é uma tristeza, porque eles começam a contar a história de todo mundo e não contam a história deles. É 1 hora de confissão e ela conta a história e conta o pecado do outro, e o dele, mas qual é o seu pecado? Eu não estou aqui para ouvir o pecado do seu esposo, por exemplo, né? Ou dos seus filhos. Confissão é o nosso pecado diante de Deus, confiando na misericórdia de Deus.
E Deus ali vai nos perdoar, e o padre vai dar um direcionamento para você viver uma vida nova. Mas o jovem, quando ele tem um encontro com Deus, somente nesses encontros que a gente vai pregar, ele vem e ele entrega a vida dele mesmo. Ele confessa tudo. Só que ali, muitos deles choram, né? Porque na realidade que nós vivemos hoje, né, o jovem, quando ele tem um encontro, ele muda de vida, ele entendeu que é com Cristo Jesus que a sua vida vai tendo um sentido novo, que a sua juventude vai sendo renovada, que não são nas coisas, e aqui quando eu falo de mundo, irmãos, não estou dizendo para a gente viver fora do mundo, não. Nós não somos ET, né? A gente vive fora da realidade. Não, pelo contrário. O jovem, a maioria dos jovens de hoje, e que eu acompanho, são jovens que estudam, são jovens que trabalham, e jovens que fazem atividade física e precisam fazer mesmo para queimar energia. Se você não fazer atividade física ou canalizar suas forças para outras realidades, você vai fazer bobagem. Então, esses jovens, quando eles vêm, eles confessam seus pecados, mas aí quando o padre perdoa, ele sai dali com um sorriso nos lábios. Por quê? Porque a vida dele foi renovada. Por isso que aqui, esse versículo 14, diz muito a cada um de nós: devolve-me a alegria de ser salvo, que me sustente um ânimo generoso. Depois, traz um sentido novo para a nossa caminhada. A experiência de Deus, irmãos e irmãs, não pode ser um peso na nossa vida. E nós precisamos aprender a experimentar dessa misericórdia de Deus na nossa vida. Por que eu falo isso? Porque parece que nós, se eu perguntar para você aqui, eu escrevi esse livro, deixa eu só tirar aqui, que são os efeitos espirituais do sacramento da penitência. Talvez vou falar na missa à tarde. Eu escrevi esse livro, esse aqui está bem gastadinho, porque já uso ele bastante. Recomece, Deus acredita em você. Por que eu escrevi esse livro, Recomece, Deus acredita em você? Porque eu ia nos encontros, na direção espiritual também, e falava do amor de Deus às pessoas, do perdão de Deus, e se eu perguntar para você, você vai responder que sim. Você já fez uma experiência do amor de Deus? Sim ou não? Você já fez uma experiência com a misericórdia de Deus? Sim ou não? Será que nós já fizemos uma experiência com o amor de Deus? Será que nós já fizemos uma experiência com o amor de Deus na nossa vida? Porque se nós verdadeiramente fizéssemos uma experiência com o amor de Deus, este Deus que morreu por nós, que deu a vida por nós, para trazer um sentido novo à nossa caminhada, para ressignificar a nossa vida, para restabelecer a nossa vida, irmãos e irmãs, se nós verdadeiramente fizéssemos uma experiência com este amor de Deus, com a misericórdia de Deus, que nós sabemos, gente, nós temos a oportunidade de ser renovados. Por isso que, de preferência, se você pode, busque a confissão pelo menos uma vez por mês. Mas padre, eu não tenho pecados graves, graças a Deus, louvado seja Deus, confessa os veniais para você não cair nos graves. Porque nós temos a oportunidade de se jogar nos braços do Pai, na confissão, na palavra, na Eucaristia, na oração, no abraço dos irmãos, e às vezes a gente fica mendigando amor. Por isso que eu escrevi o livro, Recomece, Deus acredita em você. Porque muitas vezes nós falamos assim, ou como Santa Teresinha, né? Eu sou o que Deus pensa de mim. O que você pensa que Deus pensa de você? Como você se vê? Como você se enxerga na misericórdia de Deus? Essa experiência com a graça de Deus nos faz retomar. Nos faz escrever uma nova história. Irmão, é possível sim reescrever uma nova história. Esteja na situação que você está hoje. Não sei qual realidade de pecado você já viveu. Ou se você não viveu, louvado seja Deus. As pessoas acham que tem que fazer um monte de coisa errada, depois se converte para ter um testemunho forte, né? Não, se você não viveu nada de errado, louvado seja Deus. Mas se viveu, e talvez está desanimado, talvez está com vontade de entregar os pontos, acha que não tem mais jeito, recomece. Deus acredita em você.
Foi por você, por mim, por nós que ele morreu numa cruz. Tem que falar alto porque às vezes nós não entendemos isso, não é verdade? Gente, nós sabemos disso. Mas nós não parece que essa experiência não caiu no nosso coração, não adentrou a nossa alma. Qualquer pecado, para quem está na caminhada, qualquer erro, parece que é uma coisa esplendorosa. Ou às vezes nós julgamos o erro do outro. Quem somos nós para julgar o erro do irmão? Desculpa, quem é você para apontar o dedo para o outro? Quem sou eu para apontar o dedo para o outro? Porque assim como ele caiu em pecado, eu também posso cair, você também pode cair. E louvado seja Deus se você está vivendo na bênção, na graça de Deus. É a vida em Deus, é a vida de oração que vai te ajudar. Por isso que traz um sentido novo para a nossa caminhada, a experiência com Deus. Depois, um outro ponto, te ajuda a prosseguir caminhando, porque a pessoa às vezes, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, eram de caminhada, eram de igreja, tropeçaram, caíram em pecado, hoje não são mais de nada. Mas que experiência você pregou para as pessoas de misericórdia? Que experiência você viveu de misericórdia na sua vida? E quando precisou ter misericórdia de si mesmo, quando precisou ter misericórdia das suas misérias, você foi embora da igreja? Você não vai nem à missa hoje? Quantos homens de Deus, irmãos, pregadores da palavra de Deus, que erraram, tiveram seus limites, sim, mas hoje talvez não estão mais na igreja, ou por culpa nossa, porque nós também excluímos, não é verdade? O Papa Francisco disse que nós temos uma igreja da acolhida, não temos a igreja da elite, em que sentido? Não só no sentido da elite, de nós sermos aqui do palco, temos a igreja que vai ao encontro das pessoas. O Papa Francisco fala neste livro dele também, o nome de Deus é misericórdia, ele fala desses pontos também, que eu estou trazendo aqui, este livro do Papa Francisco, o nome de Deus é misericórdia, de nós não sermos a igreja da elite nesse sentido, de nós irmos ao encontro daqueles que precisam, mas também não julgar o erro do próximo. Porque cada vez mais, ou a gente vai, isso dentro da igreja às vezes, ou parte para o laxismo, ou parte para o ultra-radicalismo. E aí não tem meio termo. A pessoa não consegue equilibrar a sua vida humana, a sua vida espiritual. Parece que é uma... E aí vira uma coisa, a pessoa não consegue equilibrar que ele tem humanidade. Se você pegar em você aí, se você beliscar a pessoa do seu lado, o que vai acontecer? No mínimo ela vai olhar com cara feia para você, né? E se ela não te dá um tapa aí em você, né? Não é verdade? Se alguém beliscar em você e não vai doer, sim ou não? Vai doer, não é? Vai doer, lógico. Gente, porque nós somos gente, somos humanos. Nossa humanidade está aí. Você sente vontade às vezes de esganar as pessoas, não é verdade? Ai não, eu sou agora de Deus. Ai, louvado seja Deus. Amém. Ai, eu sou padre da Canção Nova. Agora, ai que bênção. Tem hora que dá vontade de afogar alguém, gente. Pegar a pessoa para o pescoço, não é? Mas nós não somos só vontade, nós controlamos a vontade. Não somos só sentimento. Somos chamados a controlar a vontade, o sentimento. Isso para dizer, você tem sentimento, criatura. Ora, o outro se vai discutir com o seu esposo, com a sua esposa. Agora eu estou na igreja, estou rezando o rosário, todo dia não brigo com ninguém. Mentira. Discute. Depois vai lá, pede reconcilia, pede perdão. Por isso que existe a graça do perdão, não é verdade? Conversa, olha, errei, me exaltei, peço perdão. Assim nós vamos integrando a nossa vida. Senão a gente vive, parece que a gente está na igreja vivendo que nem ET, né? Não, agora eu estou na igreja, nada me abala. Eu sei que nada te abala. Sim, vai abalar sim. Nenhuma doença vai pegar na minha vida, porque agora estou sob a proteção de Deus. Nenhum santo ficou doente, né? Na história da igreja. Os grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, passaram muita dificuldade, aridez espiritual. Ficaram doentes, porque não é porque eu estou com Deus que isso não vai acontecer. Gente, eu sou humano, eu vivo no mundo, respiro ar poluído. Antes de vir para cá, eu sou com uma sorte abençoada, gente. Sempre quando eu vou para algum encontro, acontece alguma coisa. Eu estou morando na missão de Curitiba, e Curitiba é assim, é o extremo, né? Quando faz calor, vai para 40 graus, aí, agora está naquela época, calor, chove, a temperatura vai a 15, 10 às vezes, agora, nessa época, viu?
Esses dias deu uma refrescada e eu esqueci, estava com a cortina, eu dormi com a janela aberta, eu não vi que a janela estava aberta. E eu acordei com a garganta boa, minha garganta não está tão boa ainda. Isso foi de quarta para quinta. Não, quarta para quinta não, desculpa. De segunda para terça, isso, eu viajei ontem. Acordei normal, gente, eu dormi com a janela aberta, tomando vento a noite toda. E ainda ficou aberto por lá. Isso diz da nossa humanidade. Isso diz da realidade nossa humana. Agora eu preciso integrar a minha vida em Deus. Agora eu estou em Deus, não sinto mais vontade de pecar, não sinto mais prazer sexual, nem faço mais relação com a minha esposa, com o meu esposo, porque eu estou rezando, estou em Deus. Está tudo errado. Primeiro que você casou com o seu esposo e com a sua esposa, e a relação sexual faz parte do matrimônio. Estou dando um exemplo só do que hoje que a gente ouve, viu? Porque a gente esquece dessa realidade. Não sinto mais vontade. Vai sentir vontade, vai sentir prazer, mas o que vai te ajudar, irmão e irmã, é a experiência com a graça de Deus, integrar essa sua humanidade na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Confessar. Desculpa. Falei da garganta, né? Confessar o seu pecado quando foi preciso, mas experimentar desta graça. Então vamos lá, já está acabando o nosso tempo. Te ajudar a prosseguir caminhando, ressignifica a sua vida. Não tem como você esquecer o que viveu, mas a experiência com Deus, com a graça de Deus, dá um sentido novo à sua vida. Isso é verdade. A partir da experiência com a graça, uma confissão bem feita, uma oração, um retiro que a gente faça no final de semana, a minha vida vai sendo reerguida. O Senhor me dá a oportunidade de escrever novos capítulos da minha história. Ressignifica a nossa vida. E nos dá uma oportunidade para reescrever uma nova história com Deus. Não tem como esquecer o passado, mas tem como recomeçar a partir do encontro com Cristo vivo e misericordioso. Eu escrevi esse outro livro, O Poder da Oração Sincera. Conheça a força transformadora da fé, a exemplo de Jabes. Tem na editora Canção Nova, aqueles que nos ouvem, nos acompanham pelo Porta a Porta também, editora Canção Nova. Só que embaixo está escrito assim, o poder da oração sincera, conheça a força transformadora da fé, a exemplo de Jabes. Quem era Jabes? Alguém conhece Jabes da Sagrada Escritura, sim ou não? Quase ninguém conhece. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Vou falar rapidinho. Já vamos para a nossa adoração. O nome de Jabes significa aquele que foi gerado na dor. Jabes tinha tudo, irmãos e irmãs, para ser uma pessoa derrotada, pessoa sem ânimo, uma pessoa sem sentido na sua vida, mas ele fez uma oração de um versículo bíblico, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, e esta oração mudou a sua vida. O que ele encontrou em Deus, na misericórdia de Deus, uma oportunidade para ele recomeçar. E a vida dele não foi mais a mesma a partir desta oração. E é sobre ele que eu falo no livro. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, a superar o tempo todo. A superar nós mesmos, superar nossas limitações, superar os nossos pecados e encontrar em Cristo Jesus, nosso Senhor, uma oportunidade para reescrever uma nova história. Fica a dica aí do livro, e eu termino com uma história de um soldado que volta da guerra. O soldado avisa seus pais que está voltando da guerra. Ele ficou em choque com os que disseram, com aquilo que disseram. Mãe, pai, estou voltando para casa, mas tenho um favor a pedir. Tenho um amigo que gostaria de trazer para casa comigo. Presta atenção nessa história que ela é interessante. Então seus pais concordaram e disseram estar ansiosos para conhecê-lo. Mas o filho continuou. Há algo que vocês devem saber. Ele estava muito ferido na luta. Pisou em uma mina e acabou perdendo um braço e uma perna. Ele não tem nenhum outro lugar para ir. E eu quero que ele venha viver conosco. Então os pais disseram, lamento ouvir isso, filho. Talvez possamos ajudá-lo a encontrar um lugar para morar. Mas o filho insistiu, não, mamãe, papai, eu quero que ele more conosco. Então o pai explicou, filho, você não sabe o que está pedindo. Alguém com tal desvantagem seria um fardo terrível para nós.
Nós temos nossas próprias vidas para viver e não podemos permitir que algo assim interfira com nossas vidas. Acho que devia ir para casa e esquecer esse cara. Ele vai encontrar uma maneira de viver sozinho. Então o filho desligou o telefone e os pais não ouviram mais nada dele. Poucos dias depois, porém, receberam um telefonema da polícia de Los Angeles que dizia que seu filho tinha morrido após cair de um edifício e tudo indicava que era suicídio. Os pais aflitos voaram para Los Angeles e foram direto para o necrotério da cidade para identificar o corpo de seu filho. Eles o reconheceram, mas para o seu horror também descobriram algo que não sabiam. Seu filho tinha apenas um braço e uma perna. Muitas vezes, nós somos como esses soldados. Estamos feridos, machucados, clamando socorro, mas só Deus poderá nos ajudar. Existe um Deus que acredita em você. Volte ao abraço do Pai. Sua vida não será mais a mesma. Muitas vezes, nós procuramos nas pessoas aquilo que nós só podemos encontrar em Deus. Quantos de nós, talvez estamos com todos os braços, pernas, olhos, mas interiormente estamos destruídos. Interiormente não queremos mais nada. Até mesmo estamos na igreja, mas não queremos mais, não temos a coragem para recomeçar, para reerguer-se, para retomar. Existe um Deus, irmão e irmã, que quando você corre ao seu encontro, e nós vamos experimentá-lo agora, na oração, na adoração ao Santíssimo, gostaria que você experimentasse, que essa adoração fizesse com que você, ou melhor, que você abrisse o seu coração nessa adoração e você se jogasse nos braços de Deus, como nunca se jogou. Você que nos acompanha, que você abra o seu coração e diga: Jesus, nesse dia, nessa quinta-feira de adoração, entra na minha vida de uma vez por todas. Jesus, entra no meu coração e ressignifica a minha história. Talvez você tenha medo da sua história, vergonha da sua história, não aceita as coisas erradas que viveu. Filho, filha, Deus está te olhando com misericórdia para dizer a você: você tem direito à misericórdia de Deus, e você é capaz sim de se levantar da prostração, da tristeza, do desânimo, porque a força de Deus tem poder de restituir a nossa vida. Senhor, feche os seus olhos por um instante. Senhor, nós te pedimos, prepara o nosso coração. Queremos te experimentar, Senhor. Queremos reviver, Senhor Jesus. Queremos ressuscitar, Senhor. Queremos experimentar da tua força, da tua graça, da experiência com Jesus ressuscitado na Eucaristia. Queremos mergulhar em ti, Senhor, neste momento. Prepara o nosso coração, Jesus. Vem em socorro das nossas forças, vem em socorro das nossas necessidades.